Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Graça e paz. Quero saudar os nossos telespectadores com a paz do Senhor. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé, um programa evangelístico que vai ao ar todas as segundas e terças-feiras, da continuação com o programa Palavras da Fé, às quartas, quintas e sextas-feiras. Este programa, como já falei, é um programa evangelístico, ou seja, tem como objetivo levar o Evangelho, divulgar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura, cumprindo a ordem de Jesus que disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós estamos como cristãos, como filhos de Jesus Cristo, filhos de Deus e de Jesus Cristo, cumprindo o seu mandamento. Então você é um privilegiado. E nesse momento está aí ouvindo a palavra de Deus, a palavra que salva, que cura e que transforma. E agora eu quero fazer nosso agradecimento aos nossos colaboradores, agradecer ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, e agradecer à TV Maceió, na pessoa do empresário Paulo Cajueiro e sua família. Somos gratos a Deus pela vida deles e cremos que o Senhor dará recompensa a todos que têm nos ajudado nessa mensagem maravilhosa do Evangelho. E agora eu lhe convido, meu caro telespectador, para fazer um agradecimento a Deus, ao nosso Senhor, o autor da nossa vida, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Eu te convido aí onde você está, não sei onde você está, você pode estar em casa, ou num consultório médico, talvez você esteja esperando o resultado de um exame, esteja um pouco ansioso, mas nós temos um socorro, que é o socorro que não falha, o socorro do Senhor Jesus. Então, neste momento, eu vou orar por você e eu convido você para junto comigo. Apenas você pode dizer amém, que quando a gente diz amém, a gente está concordando. E a Bíblia diz que o que dois na terra concordarem acerca de alguma coisa será feito no céu. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida do nosso telespectador, por esse que está aí do outro lado nos escutando. Nesse momento eu não sei, mas o Senhor sabe o que ele está passando e o que está necessitando. E a tua palavra diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então eu estou pedindo por nosso telespectador, por este que está passando talvez por um momento difícil na sua vida. Talvez seja um exame que ele fez, está esperando o resultado, está ansioso, preocupado, mas o Senhor pode mudar o quadro de tudo. Pai, eu peço por esse que está hospitalizado, por esse que está doente, ou que tem pessoas da sua família doentes, e o Senhor é a cura. A Bíblia diz que Jesus falou lá no livro de João: crê somente e verás a glória de Deus. Então, a palavra agora: creia, meu telespectador, creia no poder de Deus, creia que Ele nunca mudou, nem mudará, que Ele é o mesmo. E Ele disse que se nós pedirmos com fé, receberemos. Então, em nome de Jesus, eu declaro a bênção de Deus, resolvendo o seu problema, guardando a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. E agora teremos um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco com a palavra do Senhor ministrada ao seu coração. Nos aguarde.
Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Boa tarde a todos que estão compartilhando conosco deste programa de Mulheres de Fé. Estamos aqui para proclamar a palavra do nosso Jesus, do nosso Deus. E antes de nós iniciarmos a palavra, nós vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus, que é um hino em que nós temos sempre o desejo, e esse desejo tem se cumprido em nossas vidas, de consagrar nossas vidas ao Senhor. Aleluia! Louvado seja seu santo nome, Senhor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. A participação aqui da nossa amada Kátia, que juntos compartilhamos para você esse louvor de adoração ao nosso Deus. Agora nós vamos para a palavra, mas antes da palavra eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta tarde, Senhor, para te render graças, para te louvar, para te engrandecer, para exaltar o seu santo nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, que está na pessoa de Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, porque a sua palavra, ela vai ser lançada aos corações nesta tarde, e eu tenho plena certeza que o seu Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, o nosso ajudador, o nosso capacitador, está nos capacitando nessa tarde para nós ministrarmos aquilo que o Senhor está no seu coração, Pai, para as pessoas que vão ouvir esta mensagem.
que somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós e em especial por tão grande salvação, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo seu grande amor. Muito obrigado, Jesus Cristo, pela sua graça. E muito obrigado, Espírito Santo, pela comunhão do Senhor conosco e a nossa comunhão contigo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a supremacia de Jesus Cristo. E para isso nós vamos ler o que está escrito na palavra dele em relação a esse texto, né? Por gentileza, você que está nos acompanhando nessa tarde, abra suas Bíblias em Colossenses 1, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então aqui já começa Deus falando em sua palavra sobre a supremacia que ele deu a Jesus para ele vir a este mundo para nos resgatar. Então Jesus, ele é o Senhor, ele é o próprio Deus. Então nós que já temos a Jesus, fomos transportados, nós fazíamos parte de um reino, mas o amor de Deus nos transportou para o reino do Filho amado de Deus, que é Jesus Cristo. E em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. Pois bem, amados irmãos, e todos que estão nos ouvindo, pois foi através e é através de Jesus que vem a nossa redenção, ou seja, através do sangue. Jesus teve que vir para ele dar a vida dele como sacrifício vivo para a remissão dos nossos pecados. Porque, amados, nós pecamos, a palavra de Deus diz que nós pecamos, todos pecaram e que estão destituídos da glória de Deus. Mas glórias a Deus que ele não deixou o homem no pecado. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para nos redimir. E isso e foi através do seu sangue. Então, você que está nos ouvindo e que ainda você não tem esse entendimento nessa consciência, você entenda e saiba que através de Jesus que você é salvo. Porque um dia o pecado veio através da queda de Adão, quando ele desobedeceu ao Senhor, fazendo aquilo que Deus tinha dito para ele não fazer. Mas o amor de Deus é tão grande, tão imenso, que ele mandou seu único filho. Então vamos continuar. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, Jesus é a imagem do Deus que nós nunca vimos. Mas ele veio aqui à terra como primogênito, ou seja, como primeiro sobre toda a criação, para que eu e você pudéssemos ter receber dele, conhecer a ele e se entregar a ele como Senhor e suficiente Salvador. Então Jesus é a imagem do próprio Deus. E porquanto nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as invisíveis, as visíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, seja tudo, foi criado por ele e para ele. Porém, amados, aqui está dizendo que tudo que existe nesse mundo foi criado por Jesus. Lá no Evangelho de João diz que Jesus, ele estava desde o princípio e que através de Jesus todas as coisas foram criadas e que se não fosse por ele nada teria feito. E aqui está o apóstolo Paulo falando aos Colossenses sobre essa autoridade, sobre esse poder que foi dado ao nosso Senhor Jesus. E o poder que ele tem é que o sangue dele é tão valioso que comprou toda a humanidade. E todo aquele que ouvir e entender vai recebê-lo
como seu Senhor e como seu Salvador. Porque tudo que existe, amados, aqui nos céus e na terra, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, Ele existe antes de tudo. Ou seja, antes que todas essas coisas que foram citadas aqui, no versículo 16, Ele já existia. Ele já existia. Antes de tudo o que há. E nele todas as coisas subsistem. Ou seja, em Cristo Jesus não há deterioramento, não há destruição. Em Cristo Jesus, porque Jesus, Ele é bom. Porque a palavra de Deus diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que não tem sombra nem dúvida de variações. Então, nessa tarde, nós estamos falando do ser, do Deus supremo, do Deus majestoso, do Deus glorioso, que é o nosso Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! E diz que Deus, Ele é o cabeça de todo o corpo. Nós somos formados, nós somos espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. E Jesus é o cabeça. Então somos formados de 3 partes, assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele nos formou com 3 partes. E Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um. Eles estão sempre em unidade. Então, aquilo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, Deus atende e o Espírito Santo manifesta seu poder. E no verso 19 diz o seguinte: porquanto foi do agrado de Deus que nele, em Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude. Ou seja, em Cristo Jesus, Deus enviou ele aqui para a terra, mas colocou nele toda a plenitude, ou seja, aquilo que é pleno, completo, inteiro, sem mancha nenhuma, íntegro. Então Deus se agradou de dar a Jesus, para habitar em Jesus, toda a plenitude. E por intermédio de Jesus, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz no seu sangue vertido na cruz. Isso, a palavra de Deus está dizendo que é por intermédio de Jesus Cristo que reconciliou o homem para a comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, tanto no céu como aqui na terra. E isso se deu através do sangue precioso, valioso de Jesus. E a vós, outros, também que no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticávamos. Esse versículo ele está dizendo o seguinte: para os que já têm Jesus como Senhor e Salvador, ele nos diz que no passado, antes de nós conhecermos a Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Mas quando nós ouvimos da sua palavra, quando nós entendemos porque o Espírito Santo nos convenceu, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aqui quando ele diz que nós éramos estranhos e inimigos de Deus, conforme as obras más que nós praticávamos, ele está aqui dizendo que através de Jesus Cristo, ele nos reconciliou com o Pai, trazendo de volta a comunhão para com Ele. E essa inimizade, então, a partir daí, quando houve essa reconciliação com Deus através de Cristo Jesus,
a paz de Deus entrou em nós. Ou seja, antes não tínhamos paz, mas quando nós recebemos Jesus, a paz de Deus veio fazer morada em nós, porque Jesus Cristo é a própria paz. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo. Ou seja, quando o versículo acima diz que Jesus é o cabeça e nós, o seu povo, somos o corpo. E aqui ele diz o corpo físico de Cristo, porque nós estamos aqui como igreja. Portanto, nós aqui na terra entendemos que temos aqui o cuidado de estarmos buscando o Senhor na sua palavra, buscando o Senhor nas orações, porque temos que andar segundo o comando de Cristo Jesus. E isso se dá através do seu Santo Espírito que habita em nós, que vive em nós. Aleluia! E agora, entretanto, se de fato permaneces na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho. Então aqui nós precisamos permanecer firmes e constantes na presença do nosso Deus, na presença do Filho amado e na comunhão com o Espírito Santo, para que a nossa vida aqui seja uma vida como Jesus Cristo nos trouxe, vida com abundância. Ele diz lá em João 10:10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. E é essa vida abundante que Deus mandou através de Jesus para nós, seus filhos, vivermos aqui na paz de Cristo. Tem um versículo que diz assim, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, porque essa paz já está em nós. E essa paz, ela não pode, nada nesse mundo pode roubar a nossa paz, porque foi dada pelo nosso Deus. Então, o próprio Deus, ele guarda o nosso coração e a nossa mente para que nós aqui possamos viver uma vida na presença dele. E agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte de Jesus. Foi a morte de Jesus e a ressurreição que nos fez pessoas recriadas em Cristo Jesus. Porque se Jesus tivesse ficado só no sepulcro, nada teria sido feito. Mas glórias a Deus que Jesus ressuscitou e a ressurreição de Jesus nos trouxe vida para com Deus. Obrigado, Senhor, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Amados, você que está nos ouvindo, veja que maravilha o que Deus fez para conosco. Ele trouxe Jesus para nos reconciliar com ele e nos fez e nos colocou no corpo físico de Cristo, que é a sua igreja aqui na terra, e por meio da morte para nos apresentar santos. Amados, santo significa separado. Deus nos separou através da vida de Jesus Cristo para sermos inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação. Então, amados, todo aquele que recebeu Jesus, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, diante dele nós vamos nos apresentar como santo, inculpável, ou seja, sem nenhuma culpa, como se nós nunca tivéssemos pecado.
Por quê? Porque Jesus pagou todo o preço de todo o pecado, de tudo que era mal. Ele levou e deixou naquela cruz. E lá em Colossenses 3,14 ele diz que ele pagou todo o escrito de dívida que era contra nós. E ele expôs todo o principado e toda potestade debaixo. Ele o expôs ao desprezo. Ou seja, Deus, ele nos deu autoridade. Ele nos deu poder, porque Jesus, ele voltou para o céu. Mas Jesus, ele diz: todo aquele que crê em mim será salvo. Todo aquele que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador será salvo. Ou seja, se tornará santos, inculpáveis, absolvido de qualquer acusação diante dele. Ninguém pode apontar o dedo para aquele que está em Cristo Jesus do que foi antes, porque Jesus, ele já nos absolveu, porque ele é o nosso advogado. Oh, Pai, muito obrigado por esse amor que o Senhor nos ama através de seu Filho Jesus. E a palavra de Deus diz: se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então o apóstolo Paulo foi um homem que foi resgatado pelo Senhor. Ele, antes de conhecer o Senhor Jesus, ele fez muitas coisas erradas. Mas sabe que Deus, que Jesus o perdoou, e Jesus usou Paulo como instrumento de poder na mão dele, porque foi através do apóstolo Paulo que o evangelho chegou a mim e está chegando até você. Então, meu amado, minha amada que estão nos assistindo, famílias, é muito importante nós conhecermos nosso Senhor Jesus e entendermos qual foi a missão, por que Jesus veio fazer aqui nesse mundo, o que foi que ele veio, para que Deus o mandou ele vir aqui. Foi exatamente para nos resgatar, para perdoar nossos pecados e nos trazer essa vida que Deus quer que eu e você vivamos. Então, aqui nessa tarde, nós ouvimos a palavra do Evangelho, boas novas. Isso aqui vai servir para aqueles que já têm se fortalecer mais. Porque cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso espírito vai se enchendo, vai se fortalecendo e a nossa confiança vai ficando mais e mais firme no Senhor. Amados, mas é importante que nós, para que cheguemos ao Senhor, é importante que nós cheguemos a Ele com confiança. Confiança. E essa confiança, vamos lá para Hebreus. Hebreus 11 é um capítulo que fala muito sobre a fé. E a palavra de Deus diz, no versículo 1, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que nós não podemos ver. Então, amados, eu sei que nessa tarde o Espírito Santo, através da palavra que foi ministrada ao seu coração, ele lhe deu uma medida de fé, para que através dessa fé, a palavra de Deus seja manifesto no seu espírito e você compreenda, porque a fé é importante e quem lhe deu essa fé foi Deus, através da palavra dele, porque ele diz também lá em Romanos que a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus.
E é importante nós entendermos e conhecermos sobre fé. E esse livro de Hebreus, ele fala, nesse capítulo 11, tudo ele fala de fé. Ele diz, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Ele está dizendo aqui que todo o povo de Deus do passado, ele não viram Jesus. Abraão não viu Jesus, Moisés não viu Jesus na terra como homem, mas eles creram em tudo que Deus falou para eles. E foi através da fé deles em Cristo Jesus que eles foi feito justiça de Deus. E o terceiro, aqui no verso 3, diz assim, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Então, o que você ouviu em Colossenses 1, do 3 em diante, foi falando sobre a palavra de Deus. E Paulo, quando ele estava ensinando aos Colossos, ao povo de Colossenses, ele estava falando sobre a fé que eles, como ele fala no final, que temos que permanecer na fé e firmes em Deus, confiante nele. E aqui a palavra de Deus diz que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, meus amados, tem coisas que a gente não viu, mas que existe. E que aquilo que nós não vimos, aquilo que ainda nós não conhecemos e que nós desejamos sobre Deus, isso vem para nós através da palavra. E eu quero aqui dizer que a palavra de Deus diz aqui em verso 6, que em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se o busca ou se consagra a ele. Então, aqui está falando, dizendo que para se achegar a Deus é necessário, é uma necessidade. Então, para que creia que Deus existe e que Deus vai conceder, Deus vai presentear, galardoar com aquilo que o buscar. Ou seja, de acordo com a sua necessidade. E há uma necessidade de todo ser humano buscar a Deus. Então, existem pessoas que buscam de muitas formas, porque ainda não conhecem. Mas Deus, que é longânimo, que é bom, que é amor, Ele é compassivo, Ele está sempre aguardando, esperando um momento para você se achegar a Ele e Ele fazer aquilo que está no seu coração. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Pai, muito obrigado, Jesus, por esse grande amor. Muito obrigado por sua palavra, Pai, porque o seu Espírito Santo ministrou nessa tarde aos nossos corações e aos corações de todos os ouvintes, de todos os amigos, de todos aqueles que nos ouviram. Te dou graças, Pai, porque a sua palavra não voltará para o Senhor vazia, até que ela venha fazer para aquilo a qual o Senhor designou na vida de cada pessoa, na vida de cada família que nessa tarde nos assistiu ouvindo a sua palavra. Te dou graças, meu Pai, bendigo o seu santo nome, porque o Senhor é bom, seu amor é leal e dura para sempre. Aleluia! Exaltado e engrandecido seja o nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador e nosso amado Espírito Santo. Amém. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.
Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé, já estamos finalizando este programa. Neste momento, que é o último bloco, nós o intitulamos como Pão Diário. O pão diário é este pão que você está vendo ilustrado aí na tela, que alimenta o seu corpo físico. Mas existe um pão melhor, dito pelo próprio Jesus Cristo. Em Mateus 4:4 está registrado. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é o pão mais importante para a sua vida, pois é o pão que alimenta o seu espírito e que conduz vida, que dá vida e vida eterna. E nesse momento eu convido você para meditar no livro de 1 Coríntios, na carta de Paulo aos 1 Coríntios, no capítulo 16, aliás, no capítulo 15 e o verso 58. E essa palavra eu estou endereçando hoje, eu sei que tem endereço certo, para pessoas que estão talvez cansadas, que estão pensando que não vale a pena mais ser tão bom, porque tem pessoas que às vezes fazem tanto bem e não receberam, acham que não recebem recompensa, ou dizem que não estão sendo reconhecidas. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não vê como o homem vê. Às vezes nós queremos que a recompensa seja imediata, ou que talvez a gente pense que Deus não irá nunca ver aquilo que nós temos feito para Ele. Mas Paulo diz uma coisa muito interessante e eu quero que você veja que a palavra de Deus não volta vazia, que a palavra de Deus é eficaz e que ela se cumpre. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Essa palavra é para você, que está pensando que Deus não está vendo o que você está fazendo para Ele, na obra dEle. Não se preocupe, que os galardões dos homens que a gente gosta de ter, né, os elogios, isso são temporários. Mas o que Deus tem para nós é eterno. Então continue firme no propósito, naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Porque, como disse aqui Paulo, o vosso trabalho não será inútil, não será vão do Senhor. E agora queremos, no programa Mulheres de Fé, fazer um agradecimento todo especial ao pastor Eliseu Torre, nosso pastor aqui da Igreja Barro Duro, por ele estar nos cedendo o seu gabinete pastoral para gravarmos a mensagem do Evangelho. Isso para ele, com certeza, é motivo de alegria. Muito obrigada, pastor Eliseu. E eu quero também convidar você, meu caro telespectador, para nos prestigiar com a sua visita. A nossa igreja está aberta durante a semana, nos dias de quintas-feiras, com o culto do Espírito Santo, às 20 horas. Aos domingos, pela manhã, às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, para estudo da palavra. E à noite, o culto da família, às 18 horas. Portanto, você é nosso convidado. Com certeza você será bem recebido e ouvirá uma boa mensagem para o seu coração. E agora eu quero me despedir de você, desejando uma semana abençoada, que a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja no seu lar, com a sua família, em nome de Jesus. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório.
A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.